Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, tudo bom? Tô de volta. A nós aqui outra vez. Pois é, cara, é diferente a introdução. Eu não posso dar boa noite direto assim, não, porque tem que mudar. Até o fundo eu boto outro, tá? Porque é um fundo mais diferente. Isso aqui é um vídeo gravado. Ele vai funcionar como vídeo gravado. Ele vai ser publicado no meu YouTube como vídeo gravado. Mas, na realidade, é um vídeo que a gente está transmitindo ao vivo para poder colocar em todos os lugares ao mesmo tempo. Estamos fazendo um ao vivo gravado. Isso já tem um nome até na internet. Não sou só eu o único que faz essas coisas, não. Tem muito mais gente falando. Falando e fazendo. Então, depois eu vou trazer até o nome que estão usando aí para dar esse tipo de vídeo que a gente está fazendo. Aí eu começo a fazer vídeo gravado. Oi, tudo bom? Estou de volta. Nós aqui outra vez. Pois é, voltamos mais uma vez. Para quê? Não distribuímos ainda nada, não avisamos que estão no ar. Quando eu botar no YouTube, eu vou avisar que está no ar. Tá? Vou avisar que está no ar quando botar no YouTube. Qual a ideia? A ideia é mostrar para todo mundo um vídeo para você pensar. Eu não me considero um influencer. Eu me considero um streamer, um criador de conteúdo. A gente está, como eu falei, jornalismo povão, jornalismo sem frescura, jornalismo sem telepronto, jornalismo feito tudo improvisado. Desculpa, mas sempre pautando a verdade. É isso que a gente quer. Tá vendo? Se fosse poder gravar, tirava a tosse. Certo? Nós sempre pautamos a verdade. E fazer uma coisa para quê? Para que você veja, entenda e pense. Escolha por você. Não é dizer assim, vota no fulano porque o mundo é azul, vota no fulano que vai. Não, é como o outro falava assim, a esquerda que defende as minorias, defende nada. Mas eles dizem que defende a minoria. A minoria hoje é quem mais sofre no Brasil, mas a esquerda diz que defende. Banqueiro está bem, está muito bem. Quem está mal somos nós. Tá? Então, para trazer isso para vocês. Do meu lado tem um link, do lado desse. Não, do meu lado primeiro tem um código QR, depois do código QR tem um link. Tanto faz você entrar pelo código QR como entrar pelo link. Você vai para uma plataforma onde estão todos os nossos canais. Se inscreva em todos os canais que você puder, tá? Como eu falei, a gente está passando em vários YouTubes, só não está passando no meu. O meu não está indo porque ele vai com o vídeo gravado, ele vai ficar lá tem páginas, ele vai ficar guardado com vídeo gravado. Nós temos um Instagram que é só para vídeo gravado, ele vai para lá daqui a pouco também. Mas está em todos os lugares, quando acabar a transmissão. Tá? E durante a semana eu avisei, olha, tem 3 deputados federais lá em El Salvador, foram lá entender. Primeiro um foi participar do seminário, ganhou até um troféuzinho lá, que foi o Nicolas Ferreira. Que bom, que legal, bacana, participação super importante. Ele aproveitou para visitar mais o sistema de El Salvador, que há 5 anos atrás era um dos países mais violentos do mundo. Você não pisa em El Salvador, porque, nossa, se você pisar, você acha que nunca mais voltar. Era um lugar terrível, difícil e complicado. Parecia comunidade no Rio de Janeiro. Você entra e não sai. Você de fora entrar, não tiver ajuda, não sai. Só se você for do governo, que é isento sem segurança, sem nada. Mas você entra e não sai. Mas tudo bem. A bem da verdade é que ganhou um presidente. Tá? Lá eles têm uma coisa que o nosso Código Eleitoral melhorou muita coisa, mas não melhorou de vez. Quer dizer, ele vai acabar com a reeleição a partir de 34. Até 34 tem eleição. Já de 34 para frente já não tem mais. E o. Como é que a gente vai dizer para vocês? E o mandato vai ser de 5 anos. Eu discordo, eu faria mandato de 6 anos, fazer eleições. E as eleições serão gerais no Brasil. Tudo uma vez só. Certo? E eu faria uma eleição separada. Primeiro para os executivos, presidente, governador, prefeito. E depois para o legislativo, Câmara de Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Eu separaria. Porque se o presidente está bem, está fazendo coisa certa, a gente dá uma maioria para ele dentro da Câmara. Se ele está fazendo coisa errada e não está indo bem, a coisa não funciona, a gente dá a maioria para a oposição. Aí muita coisa ruim deixa de ser feito. E para mim o sistema ideal seria esse, mas não é o que acontece. Então, veja bem, em 23 nós transmitimos, eles estiveram lá em El Salvador, todos eles, Eduardo Bolsonaro, foi uma comitiva lá, nós fizeram uma audiência pública com o Toro é o ministro lá da Justiça, né? Aí ele deu uma entrevista de lá para cá, traduzida, tudo legal, foram mais de 3 horas de transmissão que a gente transmitiu ao vivo,
Tá? Depois eles fizeram um videozinho, quando eles foram lá, primeiro para poder mostrar esse fenômeno. E na hora das eleições, o Bukele teve mais de 80% de aprovação. Para você ter só uma ideia, na hora de renovar. Por quê? Ele foi lá, passou os 2 primeiros anos tentando, o povo entendeu que ele precisava, deu a ele a maioria no Congresso, que era 4 anos, né? Deu a ele a maioria no Congresso, com a maioria no Congresso, ele acabou botando as leis que ele precisava, e aí dominou, o país ficou dominado de vez. Isso é muito importante, muito legal, muito bacana, e vocês têm que entender. Então, só para explicar, voltar esse assunto, para depois a gente passar para lá. Do meu lado tem um código QR, do lado desse código QR tem um link. Tanto faz você entrar pelo código QR como entrar pelo link. Você vai para uma plataforma onde estão todos os nossos canais, você vai lá e segue a gente onde você puder. É de graça. Todo dia nós temos live, por volta de 11 horas da noite. Ah, está muito tarde. Vê no dia seguinte. Sempre tem novidade. Para você ver, desses 4 vídeos que eu vou passar, hoje 2 já passei, que é o do Nicolas Ferreira. Hoje vocês vão ver o vídeo do Eduardo Bolsonaro, que vai esclarecer muita coisa para vocês. Mostra que ele continua trabalhando como deputado, apesar de estar morando nos Estados Unidos, mas que não tem condição de morar aqui. Certo? E o Ramagem foi embora para lá, porque também ninguém é de ferro para aguentar ficar preso, a sofrer como ficou o Felipe Martins. Eu fico imaginando você 10 dias num lugar escuro, sem ver a luz do sol, sem nada, e os caras te ameaçando. O que você faz? Cara, ele tem que ter yoga para se concentrar 10 dias. Foi muito tempo, acharam que ele ia falar tudo, ele não falou nada. Condenaram ele injustamente, mas eu posso fazer. Vocês vão ver isso também, porque isso vai ser tema. Daqui vai ter um sobre a defesa que o Jeffrey Chiquini fez do Coronel Azevedo. Você vai ver todinho aqui. Tem mais um complemento que eu trouxe hoje. Eu estava querendo botar. Eu trouxe hoje esse complemento, eu vou fazer, vou colocar depois, vocês vão ver. Vai ficar muito bom, vocês vão ter uma ideia do que aconteceu ali. Como vocês vão ter uma ideia de como El Salvador deixou de ser a nação mais violenta do mundo para ser uma das nações mais pacíficas. Ele era o segundo em violência. Tinha um país mais violento do que ele, e ele hoje está entre as 5 mais pacíficas do mundo. Você pode ir lá andar à vontade. Tem uma cena que vocês vão ver do Nicolas andando na praça, ele mostra a biblioteca. A biblioteca lá, qualquer garoto, não precisa ser rico, pobre, qualquer garoto pode ir lá e jogar videogame de graça. Pô, é assim que ele fez? Não! Você, para jogar videogame de graça, você tem que pegar um livro e ler meia hora, 1 hora. Lê 1 hora de livro, li. Legal, bacana. Agora, vai lá jogar. Pô, cara, ele mexe com a cultura do povo, ele mexe com a educação do povo, ele mexe com tudo. Coisas bem inteligentes. A biblioteca é um prédio central na praça, bonito, novo, moderno. Eu vou até parar a cena do Nicolas quando ele passa perto da biblioteca para mostrar. Aquela ali é a biblioteca. Normalmente eu não gosto de interferir, eu gosto de mostrar tudo direto. Mas vou fazer isso. Começando para vocês, trazendo... deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Aqui, que coisa. Trazendo para vocês Eduardo Bolsonaro entrevistando... acho que é Gustavo Toro, né, o nome dele, não me lembro do primeiro nome dele. É como eu falei, aqui é jornalismo povão, vale tudo. Quando tem hora que eu anoto, pego, leio, mas de resto, vale tudo mesmo, porque o importante é vocês entenderem que a direita precisa da verdade. E tem muita gente que faz as coisas só para ter likes, que faz as coisas só para ter visualização no YouTube, para ver se ganha alguma coisa. A gente faz para te passar a verdade. Essa é a grande diferença. Tá? E principalmente respeito os grandes jornalistas que a direita tem, acho que você deve ver eles também, tá? Eles estão no Fio Diário, estão na Revista Oeste, estão no Auri Verde, Plano News, Jornal Cidade Online, que mais que tem? Gazeta do Povo, e outros, todos são muito bons. Então assiste eles também. Mas a gente não inventa aqui notícia, não. A gente traz legal, procura trabalhar, procura mostrar. Começando com vocês, deixa eu tirar aqui o cartaz da abertura. Você sabe que ele é diferente, a abertura e tudo mais. A gente já fez 12 vídeos desses, esse é o número 12, com vocês. Eduardo Bolsonaro entrevistando o ministro da Justiça de El Salvador. Acho que é o Gustavo Torres. Tudo bem, vamos lá. Fala aí, Eduardo. Toro, tá? É a pessoa que eu costumo dizer é o CEO da segurança pública do Bukele, então ele conseguiu desenvolver aqui um sistema muito próprio, né, perfeito para a situação de El Salvador, e junto com o presidente Nayib Bukele, o responsável por essa transformação de El Salvador em país mais violento do mundo,
em 2016, que chegou a uma taxa a superar os 100 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, chegou a 102. Você que está me vendo no Brasil, quando explodiu o índice de homicídios no Brasil, chegou a ultrapassar 30 esse número. El Salvador chegou a 102. Então, eu vou conversar um pouquinho aqui com ele, né? Primeiro agradecendo, Gustavo Villatoro, muchas gracias por tener esta oportunidad única para que hablemos del que hablo yo, el milagro de El Salvador. ¿Cómo se pasó todo eso? Porque al menos que yo sé es que cuando empezó Bukele no tenía todas las herramientas para poner adelante su política de seguridad. ¿Cómo se fue esta historia del presidente Bukele junto con ustedes hasta lograr este momento que estamos hoy? Bueno, gracias Eduardo, es un gusto estar acá contigo, poder compartir un poco lo que tú llamas el milagro Bukele. Nosotros lo estamos viviendo día a día este milagro. Y sí, todo esto pasa por hacer una revisión histórica de lo que había pasado en este país después de la firma de los acuerdos de paz en 1992 y entender cómo pasaban los años, llegamos a 30 años de estar recibiendo recetas internacionales de cómo resolver este problema, administradas por un clúster de diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia que actuaban como marionetas de este sistema perverso. El Salvador, al igual que muchos países de América Latina, fue contaminado para mantenernos pobres y violentos. Y más allá de las leyes que ellos nos imponían, todo lo garantizaban con los diputados y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros naturalmente teníamos conocimiento de eso, supimos jugar los primeros años con los dinosaurios de la Asamblea y de la Corte y empezamos a mostrar una verdadera intención política y ejecutiva de querer transformar este país y dejar en evidencia a la población, a nuestros hermanos salvadoreños, que no podíamos hacer más porque los dinosaurios que representaban a los globalistas no nos dejaban, de tal suerte que como en todo Estado de Derecho, tuvimos que esperar las elecciones para que fuera el mismo pueblo salvadoreño el que expulsara a esa clase política, lo cual ocurre en el 2021, y nosotros también con ese pleno entendimiento, pero más allá de verlo como que si fuera una revancha, no era una revancha, era una acción que teníamos que hacer por el mandato del soberano, que al final es el que vota, el ciudadano salvadoreño. Entonces, en la primera sesión solemne de esa asamblea, ya con mayoría, el presidente Bukele, mayoría calificada, digamos que eran 84, en aquel entonces nosotros teníamos más de 60 diputados, por decisión popular, no por imposición de nosotros, por decisión de la gente. Entonces, los 4 años, primer 4 años de Bukele, en el medio se pasó lo que le llaman en Estados Unidos los midterms, que es una elección de medio de mandato. Ahí logró tener 60 y pico de 84 diputados. Correcto. Y aquí solo hay unicameral, ¿cierto? No es... Sí, es unicameral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú interpretas la intención del votante, era, en principio, romper y llegar a tener una mayoría simple, calificada, no se podía. Y el único que rompió esa fórmula matemática que hicieron hace años los dinosaurios fue el mismo pueblo salvadoreño, porque no estaba diseñado para que el 70% de la población votara a favor de un partido político. Entonces, entendiendo ese mandato de la población, es que en la primera sesión y como primer acto
se destituyen a los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Total de 5, todos los 5 afuera. 5 afuera, el fiscal general, que siempre había sido negociado entre izquierdas y derechas, que son las decisiones que el pueblo estaba esperando, porque era lógico que nosotros, sin un fiscal general pro Bukele, no, pro país, no íbamos a emprender una guerra, que era lo que teníamos que hacer. Tampoco lo íbamos a lograr si manteníamos a esos 5 dinosaurios de la Corte Constitucional. ¿Y nos acusaron ustedes de radicales? Claro, te imaginas los globalistas, los que se ofendieron, pero ellos tuvieron 30 años para dictar las políticas de este país. Nunca le resolvieron el problema al 97% de la población. Ellos solo gobernaban para su 3%, y ese 3% eran esas instituciones internacionales, algunas ONGs, y eso al final, Eduardo, es lo que permitió empezar esta transformación histórica en materia de seguridad, y que ellos ahora lo único que les queda es atacarnos, y se han inventado todos los cuentos posibles para, digamos, impactar las políticas, pero lo cierto es que nosotros gobernamos para los salvadoreños, y el 98% de los salvadoreños respalda al presidente Nayib Bukele, respalda las políticas en materia de seguridad, y sobre eso, y en este país soberano e independiente, ellos, ninguno tiene nada que decirnos, y a nosotros nadie nos va a decir cómo vamos a cocinar nuestra comida. Seguramente. No, yo me quedo, es increíble, yo tengo 41 años, nunca he mirado una democracia occidental en cualquier parte del mundo, una aprobación con un presidente, una reelección lograr 84%, y increíble. ¿Y cuántos tienes ahora parlamentarios y cuántos son de base de Bukele? Ahora también tenemos, se redujo, tenemos 62 diputados, de los cuales nosotros tenemos 54. Seguimos. Encima más cualificada, mayoría, sí, increíble. Sí. Entonces, pero eso es lo importante de hacer políticas públicas que realmente descansen en la población. Yo siempre lo digo, nuestra política en materia de seguridad no está escrita en ningún lado, pero gracias a Dios la andan 6 millones de salvadoreños. Y esos 6 millones de salvadoreños son los que día con día nos están ayudando a eliminar esos reductos que aún quedan de pandilleros, pero son ellos los que nos están demandando este país seguro, este país ahora de esperanza. Es un país viable para el turismo, viable para la educación, viable para la salud. Y creo que no nos equivocamos cuando tomamos la decisión de ser independientes y de ser soberanos, y de no permitir que nadie fuera del país nos viniera a decir cómo teníamos que gestionar la cosa pública. Seguramente. En Brasil, imagino yo, cuando pongo en mis redes sociales que hablo del milagro de Bukele, el concepto creado por yo. Cuando hablo del milagro de Bukele, muchas personas vienen y hablan, Eduardo, pero El Salvador es un país chiquito. ¿Qué puede hablar para estas personas? Sí, yo creo que esto no tiene nada que ver con el tamaño de un país. Yo creo que eso también viene un poco por todo lo que nos han tratado de mantener pobres y violentos. Eso también nos impide trascender y decir, el tamaño no importa, porque Singapur es un país muchísimo más pequeño que nosotros y llegó a un desarrollo esperado. Qatar casi que es poquito menos que nosotros. Es decir, no tiene nada que ver el tamaño con la riqueza, pero tampoco tiene nada que ver el tamaño con la aseguranza, porque tú me puedes decir, mira, en Brasil nosotros podemos caber como El Salvador más de 140 veces, puede ser, ¿ya? 20,000 kilómetros cuadrados contra más de 200,000. Conozco el dato exacto, pero tenés mayor capacidad de presupuesto, tenés más policía, tenés más recursos para poder enfrentar. Pero cuando
ni siquiera podés controlar una favela, entonces tu argumento de que nosotros sí podemos porque somos pequeños y tú no puedes porque somos más grandes se cae, porque ni siquiera una favela es segura en Brasil. ¿Ya? Entonces, no es del todo cierto que el tamaño... A ver, esto no va de tamaños. Esto va de contaminaciones, de leyes perversas que nos han metido a toda América Latina y que haber descifrado toda esa maldad que hicieron sobre América Latina, nosotros lo hemos dicho, no éramos el objetivo de estas leyes. Posiblemente eran ustedes, países grandes, con demasiada riqueza. ¿La aprobaron en América Latina la fórmula? No, ya lo habían hecho en África. O alguien, tú te puedes explicar cómo África, siendo un país un continente tan rico en recursos, en petróleo, en oro, diamante, fauna, es pobre. ¿Quiénes lo hicieron así? ¿Ya? Es la misma receta que nos aplicaron acá, pero nosotros vamos en sentido contrario, no es en razón del tamaño, es en razón de qué entendimiento tenemos de cuáles leyes son las que tenemos que tumbar y a qué actores políticos son los que estos globalistas siempre truncan y siempre tienen el candado en las asambleas o congresos y en la Corte Suprema de Justicia. Yo me acuerdo de una llamada que Bukele la tornó pública cuando habló con el recién electo presidente de Argentina, Javier Milei, cuando habló que su principal desafío sería no poner adelante su política, sino que lograr vencer a aquellos que iban a intentar bloquearlo. Y esto es 100%. Como hijo del presidente de Brasil, lamentablemente en Brasil no tenemos una elección de medio termo, pero puedo garantizar que el más grande desafío de un presidente en Latinoamérica sí es bloquear a aquellos que intentan bloquear a vos. Pero hablando un poquito de Río, en Río en este momento, además después de una gran operación policial, donde al menos 120 criminales fueron justamente neutralizados, hay en Río, ahorita mismo está pasando la difusión de un crimen, que es un crimen de extorsión. Sí. Normalmente los criminales de Río ganan mucha plata con el tráfico de drogas, alquilando armas para asaltantes de bancos y cosas así, pero ahora se empieza una modalidad criminal muy fuerte que se van a las tiendas, comercios locales, normales, y hablan, desde ahora adelante tiene que pagar 5, 10 mil dólares para nosotros porque estamos garantizando su seguridad o que sea. Eso se pasa en El Salvador. Punto número 1. ¿Qué se pasaría esto? ¿Cómo sería la respuesta de las autoridades de El Salvador para este tipo de crimen? ¿Es más lucrativo que tráfico de droga? ¿Y hay alguna conexión con que usted decía aquí, hablando específicamente del estado de excepción y plan de control territorial? Sí, digamos que en eso hay bastante similitud, pero cuando el fenómeno de la extorsión se empieza a multiplicar, lo que está claro es que hay una organización criminal por detrás que está atentando la soberanía territorial de un Estado. Por ende, nuestra forma de ver a esa organización criminal, ella es nuestro enemigo, porque elementos del Estado no pueden endosarse o hipotecarse a manos de organizaciones criminales. Entonces, lo que hacemos es destruir a esa persona penal, que es la empresa criminal, destruirla junto con todos sus miembros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya trasciende, ya no es un delincuente común el que dice, yo voy a extorsionar a Eduardo, sí, pero solo a Eduardo, es el delincuente común, tiene la oportunidad, le manda un mensaje de texto, lo sorprende y Eduardo le paga una extorsión. Pero estamos hablando acá de organizaciones criminales que determinan que una parte del territorio brasileño o salvadoreño les pertenece a ellos. Y ellos son los que cobran extorsión
ellos son los que imparten justicia, ellos son los que tienen sometido a miles de ciudadanos en ese territorio. El único camino es destruir esa organización. ¿Ya? Porque el presidente Bukele ha sido bien claro también. Ningún Estado puede competir contra los incentivos del crimen. No se puede. Y nos han tratado de vender programas de prevención que... No podemos. No podemos competir contra ellos. Lo único que debemos hacer es sacar a esos criminales de la sociedad. Esa es la única forma para erradicar el crimen. Pero, claro, parte de una nueva visión de ya no estar viendo la persona o el imputado como criminal, sino que yo veo la organización, porque el enemigo de la sociedad es la organización. Esa organización debe coexistir con un Estado o tiene que ser eliminada. Tiene que ser eliminada. Entonces, haber hecho ese cambio a nosotros... Perdón, la mirada entonces no es para el criminal, la persona del criminal, sino que si se pasa una conexión con esta empresa, organización criminal, ya empieza con penas altísimas, ¿sí? Claro, eso es lo que nosotros aprendimos porque pasamos pretendiendo aplicar un derecho penal diseñado para delincuentes comunes, usarlo para destruir organizaciones criminales. Fue un desastre. Y no solo un desastre por la frustración del fiscal, fue un desastre por la cantidad de vidas que nosotros perdimos por sentarlas a declarar a personas comunes como víctimas o como testigos en contra de una organización criminal. De las 125,000 homicidios que estas organizaciones cometieron en los últimos 20 años, el 40%, nosotros como Estado, mandamos al pelotón de fusilamiento a esas personas. Porque el diseño del derecho penal común no es para enfrentar a estas organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tú creas una pena por pertenecer a una organización, en este país la pena mínima es de 20 años por pertenecer a una organización. No importa qué esté haciendo, si está en colaboración, empieza con 20 años. Es igual que comprar una franquicia. Si tú compras una franquicia de cualquier marca, compras todo. El que entra a una organización criminal, compra todo. Compra los homicidios que cometieron, compra todas las extorsiones que cometen, compra todas las armas, compra toda la droga que trafican. Por ende, si es parte de la organización, tiene que responder. Y cuando el gobierno Bukele logró tener las herramientas, ¿empezaron por los más grandes, por las maras, por las pandillas más grandes, o empezaron desde abajo con el criminal más simple para después subir hasta llegar, como hablamos en Brasil, en los cabecillas? No, yo creo que esto ha sido una de las estrategias del presidente Bukele, que también lleva un entendimiento soberano de qué es lo que se gestiona. Se gestiona un país, se gestiona un Estado. Entonces, si tú vas a utilizar todas las armas y todos los hombres de bien de un país para luchar contra organizaciones criminales que representan la oscuridad, entonces tienes siempre que empezar con el más grande. No se juega como Estado luchando primero contra el pequeño. Primero es contra el más grande, porque estás jugando como Estado y tenés que legitimar tu accionar. Un Estado no está diseñado para andar, como decimos acá, entendiéndose con los criminales de menudistas. ¿Ya? Porque el principal enemigo de nuestras sociedades en América Latina no es el delincuente común, que no digo que no haya, claro que hay crímenes comunes, pero los que tienen el monopolio criminal son las organizaciones criminales. Entonces, de 10 que tengas, ¿cuál es la más grande? Entonces, esa es la que hay que neutralizar primero. Porque puede ser que no llegues nunca a la 10, la 10 se pueda diluir porque no va a pelear con algo que tuvo la capacidad de derribar. Imagínate nosotros.
Nosotros no eliminamos a la MS, eliminamos a un gobierno criminal paralelo que era más efectivo que el gobierno que los hipócritas globalistas llamaban de derecho y que no les generaba ningún problema. ¿Ah? Iniciamos una guerra contra un Estado criminal y posiblemente el más exitoso que el mundo ha conocido. Lo que pasa es que por nuestra mente no entendemos que, imagínate que nosotros ni siquiera los llamábamos terroristas. Porque claro, nuestra mentalidad de mendigos, los terroristas eran ISIS, Al-Qaeda, porque eran lo que los países del primer mundo hablaban. Y nosotros con estos terroristas acá, ¿cómo se le puede llamar a alguien que para ser parte de una organización criminal tiene que matar al menos a 10 personas? Es un terrorista. En el mundo normal, romántico del derecho penal le puedes decir asesino serial. Sí, pero estos no son asesinos seriales comunes. Estos pertenecen a una organización que tiene el monopolio y la capacidad de imponer sus reglas en un territorio. Esa es como un poco la diferencia en la óptica de lo que El Salvador está haciendo y que le está demostrando al mundo que no se puede combatir organizaciones criminales utilizando las leyes penales que aquí en América Latina están diseñadas para enfrentar a delincuentes comunes, no para enfrentar a organizaciones criminales. Entonces hay todo un procedimiento de tribunales específico para estos criminales, de estas organizaciones, presidio para ellos, ¿así? Diseñamos todo el ecosistema, si se puede llamar. Un delincuente común enfrenta a un juez de paz, luego esa decisión del juez de paz la supervisa un juez de instrucción, luego ese juez de instrucción pasa a un juez de sentencia y luego a un juez de vigilancia penitenciaria. Sí, pero ese es el común. El criminal de organizaciones criminales, un solo juez. Y solo hay dos tipos de cárceles. Cárceles de pandilleros y SECOT. Y SECOT está diseñada para eso, que para ingresar ya habían matado a 10 personas. Entonces, SECOT es para los asesinos seriales y los que querían ser asesinos seriales van a las cárceles de pandilleros, pero no mezclamos. Los reos comunes no se mezclan con los pandilleros. Esa lección la aprendimos tristemente después de más de 125,000 homicidios. Porque cuando ingresa un común y se está allá junto con los pandilleros, cuando sale del cárcel, ya está... Claro, pero no es ningún secreto, Eduardo. Hablemos de lo que está en boga. Tren de Aragua. Sí. ¿A dónde nació el Tren de Aragua? En una cárcel. Entonces... Como el Comando Rojo en Brasil. ¿A dónde nació? En una cárcel. La Mexican Mafia, que aglutina a todas las pandillas latinas dentro de Estados Unidos, ¿dónde nació? En las cárceles. Entonces, nosotros lo vivimos también en carne propia. Aquí yo entraba por robo y salía pandillero, ya salía parte de esa organización criminal. Entonces, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, sino que para buena fe de los que queremos hacer el bien, el mundo tiene las experiencias suficientes y necesarias para hacer lo correcto. Hay dos clases de montaña. La montaña donde yo subo para ir a traer las cosas buenas para derrotar a los seres de la oscuridad, y la montaña mala donde suben todos los que quieren hacer las cosas malas. ¿Ya? Nosotros siempre elegimos la derecha. Ministro, yo me gustaría quedarme aquí unas 50 horas más, pero tenemos tiempo y otra cosa también para hacer, y también para no copiar todo su trabajo aquí en el ministerio. Un número curioso que me habló sobre la comparación que estaba haciendo sobre el tráfico de drogas y la extorsión. Es muy más lucrativo la extorsión, ¿cierto? Los números que tiene El Salvador, ¿de cuánto era mismo? Digamos que nosotros vinimos entendiendo cómo la transformación de estas organizaciones, porque en Los Ángeles, donde nacieron, ellos
simplemente tienen el negocio de la venta de droga y los bares, restaurantes o tráfico de personas. Pero acá empezaron a conocer la extorsión, porque en América Latina, por nuestra capacidad adquisitiva, muchas veces estas organizaciones les toca vender la droga más barata, que es la más barata. Entonces, solo para que tengas un parámetro, ellos generaban con la venta de droga $200 millones al año, pero en extorsión ellos recaudaban $2.000 millones al año. ¿Ya? Por eso es que el control del territorio para ellos se volvió algo tan importante. Y por eso es que para nosotros también nuestro plan se llama control territorial. ¿Quién lo controla? El Estado. ¿Cede a alguien el control del territorio? No. ¿Cederá a futuro a alguien el control? Tampoco. Esa lección la aprendimos muy bien y, como te digo, no está en ningún papel, pero está en 6 millones de salvadoreños que no le van a permitir a ningún gobierno a futuro que le endose a ninguna organización criminal ni 1 milímetro de nuestro sagrado. Ojalá. Dios bendiga a ustedes. Muchas gracias, ministro. ¿Se puede dejar un recado a los brasileños que ya no tienen más esperanza de cambio, que sufrieron un montón por tema de la criminalidad en Brasil? Para encerrar, por favor. Yo creo que los tiempos y los nuevos vientos que estamos viviendo, creo que van a llevar por fin a que Brasil vuelva al camino correcto, al camino de la esperanza, al camino de la seguridad, al camino de la prosperidad. Como país pequeño, sí queremos ver grande a Brasil. Es un país continente, como dice el presidente Bukele, y que yo no tengo duda de que Dios y los buenos brasileños, que son muchísimo más que los malos, van a por fin dar este cambio muy necesario para toda nuestra querida América Latina. Gracias, ministro. Dios bendiga a ustedes. Encima de todo, sabemos que es también una guerra espiritual. Muchas gracias. É isso aí, tranquilo aqui. Tinha um comentário, eu não quis botar para não atrapalhar, porque ia ficar em cima da tradução. Aí ninguém ia poder ver a tradução, então achei melhor deixar o comentário. Obrigado, Antônio, pelo comentário. Tá? É uma decisão sua, mas sabe o que é? Pintou, já há muito tempo que eu sinto uma certa esperança, sinto que vai dar certo, que Bolsonaro vai concorrer. E está na minha, desde de manhã, quando eu soube que, olha, o Trump suspendeu todas as tarifas do agro. Do aço ele não tirou, não. Mas do agro ele tirou todas. Por que ele tirou todas do agro? Para controlar a inflação dos Estados Unidos, que o preço realmente baixou até o preço do café no mundo. O preço do café tem que baixar aqui. Cobra, não vamos meter mais uma taxa no café para ficar como está. Tem que baixar aqui também. E aí o que acontece nessa história toda? Desgraça, de nada. E nós temos um zum bem quietinho lá no fundo, de semana que vem votar anistia. Esse pesadelo acaba semana que vem, eu tenho quase certeza disso, eu estou sentindo isso. Estou falando, previsão, eu vi, eu soube. Não, nada disso. Eu estou sentindo que semana que vem esse pesadelo acaba. Nós vamos ter um belo Natal, um Natal feliz, um Natal de reconstrução do país, um Natal para a gente ir para frente, para a gente ir para cima. Pode estar certo que semana que vem, para mim, no que eu estou vendo, estou sentindo, eles vão votar anistia. Votar anistia está todo mundo livre. Tá? É questão de você abandonar essa grande mídia. Tá bom? Então vou tirar aqui o seu comentário. Obrigado, valeu pelo comentário. Só não botei porque tinha tradução. Se fosse um brasileiro falando, eu teria botado embaixo, mas com tradução aí fica difícil, porque o pessoal de casa não ia acompanhar. Tá? E vou remover aqui o Eduardo. Pronto. Bom, além do Eduardo, como eu falei, estava lá o que não aparece na foto junto com ele, o Nicolas Ferreira. Por quê? O Nicolas Ferreira foi para o seminário. Então, enquanto eles andavam, eles estiveram lá, todos dois separaram, né? Ficou o Flávio, o Bilinski e o Eduardo acompanhando de um lado e o Nicolas andando do outro, que ele foi lá, recebeu o prêmio dele, coisa e tal, participou do seminário, falou. Eu vou trazer, que eu já passei aqui, um vlog que ele fez contando toda a trajetória dele lá em El Salvador. Como eu falei, eu vou botar os vídeos que os 4 fizeram
O Paulo não fez vídeo, o Paulo usou o vídeo do Nicolas. O Paulo foi o único que não fez um próprio aqui, falou Paulo Bilinski. Ele usou o vídeo do Nicolas. Então, com vocês, Nicolas Ferreira, em El Salvador. El Salvador, e ó, falar para vocês, bem bacana. Realmente, assim, eu não sei como que era antes, digamos assim, o clima, mas pelo que me parece, de fato, tá tudo bem arborizado, assim, uma sensação de segurança muito grande. Logo ali na entrada, você tem já diversas imagens. Trata o Bukele como, não vou falar divindade, que é muito forte, mas uma pessoa extremamente que eles têm gratidão, né? Afinal de contas, transformaram o país mais violento do mundo, no mais seguro do mundo. Então acompanha aí, porque vai ser bem maneiro rodar por El Salvador. Tirei a dúvida aqui com a moça que está ajudando a gente, e ela falou que o aeroporto antes, né, do Bukele era outro. E depois do Bukele teve uma melhoria gigantesca, parte então de estrutura do país, enfim, segurança pública nem se fala, né? Então assim, é inegável, é muito interessante quando você vê que uma pessoa num país bem pequeno, que praticamente assim, pouca gente sabe, talvez que existia El Salvador, ou que quais são as tradições daqui, o que de fato o país tem, e se tornar um local de, pelo menos, aprendizado daquilo que deu certo, né, de resultados. Sair do país mais perigoso do mundo para o país mais seguro do mundo, praticamente sem homicídios, né? Então, assim, realmente é muito interessante isso. Como que, assim, mostra que dá para fazer. Dá, é difícil, mas dá. Eu tô aqui com o Vitor, ele é de Madrid, e aqui estão seus filhos. E a gente se encontrou lá em Madrid também, num evento que a gente fez. E eu falei para ele que eu fui processado, né, pelo governo Lula por ter chamado Lula de ladrão. I'm telling them that I was sued because I called Lula a thief. Everyone knows that. Ele falou, todo mundo sabe disso. Well known, a thief and a liar. Exato, ele é um ladrão e um mentiroso, exatamente. E ele falou que, poxa, se tirar de você o que sobra, né? Então é isso, não é só o Brasil, o mundo fala dele, fala do menino Bukele. Fala dele, ó. Então, ó, o mar joga pra cá, ó, e aí, ó, faz uma piscina natural, ó. Show de bola demais. Esquece. E recentemente, né, aconteceu as questões no Rio de Janeiro e essa agenda já estava programada antes. Então, assim, veio muito a calhar, né? Porque a gente está aqui para poder aprender, né? Tanto com os erros quanto também com os acertos que transformou realmente esse país aqui. Então, toda tentativa, né, de aprender como eles fizeram. Eu conversei com uns aqui, eles falaram, olha, inclusive é bom vocês virem para cá para poder não cometer os erros que nós cometemos também. Para vocês fazerem, enfim, algo muito melhor, já que nós passamos a experiência de combater, enfim, o crime organizado de uma maneira extremamente ostensiva e de diversas fases, né? Porque não foi também de um dia para o outro. Mas então, assim, graças a Deus, a gente tem, enfim, muito que aprender aí. Vamos lá. E a honra que eu tenho de ver essa vista aqui ao lado de Bukele. Acabamos com a criminalidade, vamos continuar. Fala em português. Acordamos, coloquei uma roupinha de academia, poder vestir na academia, porque aquela coisa, academia de hotel sempre é uma coisa, né? Tipo, é um aparelho com 700 funcionalidades, mas melhor feito, perfeito. Essa frase aqui ficou bem coach. Eu imaginei um aparelho, 70 mil funções, enfim, eu vou malhar, de boa. Uma caminhadinha agora, vamos tomar café, depois partiu. Evento. Chegamos aqui no evento. Chegamos aqui no evento. Essa aqui é a parte da frente. Ainda faltam uns 5 minutinhos para começar. E, enfim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Recebi uma sacolinha aqui. Vamos ver o que pega aqui nessa sacola. Óbvio, né? Tem um quê? Um incrível. Se eu conseguir tirar, né? Um caderno. E é isso, meus senhores. É um caderno. Show de bola pra gente anotar as coisas aqui. Mas, enfim, tem oportunidade aqui também de falar. Eu vou poder falar na sexta-feira de manhã, hoje ainda é quinta, na sexta-feira de manhã a gente vai poder falar bastante coisa. É isso aí. Polícias aqui em todos os lugares, porque o ministro da Defesa está aqui, né? Então, obviamente, tem que estar bastante seguro, né? Mas é isso, amigos. De fato, uma realidade muito sinistra, pelo que a gente viu antes, né, e de agora, né? Tanto a guerra te traz uma surpresa, quanto também a paz, né? A gente fala, caramba, como é que eles conseguiram, né?
fazer isso. É isso aí, ó. Tô mandando de boa um cara aqui de fuzil, pronto. De boa, né? Você não pode ser um bandido de fuzil. Agora, um policial de fuzil, tudo bem, pô. Qual que é o problema, né? Aqui, meus senhores, vocês acharam que eu não ia achar ele? O Caramelo também está presente, papito. Só que aqui ele chama El Perro, El Caramelito. Ó, família, uma catedral ali, bem movimentada. Enfim, eu boto fé que isso aqui era impossível há 7 anos atrás. A gente veio conversando com um motorista de Uber, que é policial também. E ele falou, ó, coisa de 6 anos para trás não tinha isso mais não. Era totalmente violência. Então, é possível, né? Em 6 anos mudar um país por completo. Mas é isso aí, ó. Pizza Hut rolando, pessoal, enfim, andando. E aqui tá a praça aqui central, enfim, mais movimentada. E lembrando, esse tipo de lugar aqui era impossível as pessoas estarem caminhando nesses horários. Inclusive, ele falou comigo que, assim, tinha os bairros, né, das facções, e que o pessoal tinha muito medo, né, de passar até por perto, porque, pô, ele tomou um tiro, ia ser roubado, e é nesse nível mesmo, cara. Ó, bem bonito aqui, hein? Verdade, tá 0.5 aqui, bem bonito, ó, carrozinho rolando, construçãozinho ali, bem bonito, rapaz. Esse é o Salvador, Nayib Bukele, né? É aquela coisa, tem que ouvir a direita, rapaz. Se fizer a coisa certa, vai dar certo. Se ficar ouvindo a esquerda, é ficar fazendo o mesmo método que nunca funciona o resto da vida. Isso é loucura pra mim, isso é loucura. Oh, quem tá aqui, se não é ele? McQueen. Ali, aquele prédio ali é o prédio da biblioteca que o cara construiu, tá? E aquilo que eu falei, toda criança pode ir lá jogar, tem salas e salas de videogame, mas antes de você jogar o videogame, você tem que ler um livro. Ler o livro, aí você está autorizado a usar de graça jogar videogame. Muito bem feito, muito bem pensado e dá uma outra cultura para o povo. Vamos embora. Isso aqui é a vida à noite em El Salvador, amigo. Você tem ideia do que é uma população que não podia sair de casa? Ó, poder estar aqui agora andando de bicicleta, tendo segurança, poder andar com o que quiser no pulso, poder trazer sua família, poder viver, poder sorrir, ó. Tá aqui, ó, com a sua filha, poder brincar. Não tem preço que paga isso, amigo. Não tem preço, não tem preço. Então, assim, não é uma questão de uma mudança só porque, mudou, deu certo e tá bom, provou o seu ponto. Não, não é isso. É mudar a vida das pessoas. Realmente conseguir fazer com que a política esteja presente na vida das pessoas e consiga alterar por completo a vida delas. Sério, isso aqui é muito legal, muito legal. Fala, galerinha que assiste meu canal. Eu nunca imaginei fazer um vlog, mas enfim. A gente está aqui agora, hoje no café da manhã, para poder, daqui a pouquinho, estar falando no evento. Já repassei o discurso todo. Vou comer um ovinho com bacon agora e vai dar certo. Se Deus quiser, vai ser bem bacana. É isso aí. El Salvador inspire a new era. An era which parliament rebalances power, returns to the constitution, and the people believe once again that the law applies to everyone, includes who interprets it. Que Deus bendiga a todos. Thank you very much for those refreshing insights. It really resonated with me. You got my vote, and give a plaque for you. Thank you again. Pô, saí aqui agora do discurso, recebi o prêmio, nem sabia o que ia ganhar esse troféu aqui, pesado, bonito. Muito bacana, porque depois disso o presidente da Assembleia daqui de El Salvador veio e falou comigo, gostei muito do discurso, meus parabéns e tal. E sabe quando é aquele tipo de cara que você assim, pô, um cara muito capacitado, é um cara que, assim, esse cara tem no Brasil e nós vamos achar ele, né, com certeza. Com certeza tem pessoas extremamente capacitadas na área da segurança pública e que vão ajudar a gente a mudar o Brasil. Mas, assim, é um cara com uma áurea muito boa, super capacitado, entendeu? E, pô, bateu, entendeu? A energia de gostar um do outro e querer trocar mais ideia. Depois ele foi lá e me cumprimentou de novo. Então, é bem bacana, muito feliz com o discurso. A gente sabe, né, que falar em inglês é uma coisa, mas falar em inglês falando sobre política é muito mais complicado. Mas a gente está aprendendo, a gente está, enfim, melhorando, né?
E o importante é se comunicar, as pessoas entenderem. Várias pessoas depois chegaram e falaram, não, foi muito bom, gostei muito do discurso, meus parabéns, muito Augusto. Então, assim, tô feliz, e isso aqui é só, obviamente, um reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo. E é como eu disse, né, a gente nunca sabe a extensão da nossa influência, né? Um menino acabou que é do parlamento, ele não é do parlamento de Madrid, mas o pai dele é. Ele chegou para mim e falou, cara, tem uma pergunta para te fazer, a gente deve entrar na política jovem? Eu falei, cara, é uma decisão difícil, né? Não é de um dia para o outro que você vai tomar ela. Não vou dizer que é fácil, porque são sacrifícios visíveis e invisíveis que a gente faz. Muita gente talvez não percebe, né? Porque no Brasil, obviamente, tem uma disparidade absurda entre o salário do parlamentar, né, e o trabalhador brasileiro, digamos assim, comum. Mas são muitos os riscos, né, que a gente corre. Podemos ir para a cadeia, é multa toda semana, é a mídia querendo te desqualificar, acabar com a tua imagem, com a tua reputação, né, mentiras atrás de mentiras, te colocando ali, né, basicamente como um criminoso em diversos momentos. E isso, né, obviamente dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, a segurança, ter que andar de escolta. Enfim, é uma decisão difícil de tomar, mas eu não me arrependo nem um pouco. Eu não me arrependo nem um pouco em ter entrado na política, de ser voz eu não tenho dúvidas, de hoje milhões de pessoas. E seja você também, eu quero muito ver você no parlamento de Madrid daqui um tempo. Aí ele, obrigado. E então, poxa, vai que, né, a gente ajudou um jovem a poder entrar no parlamento ali, né, da Espanha e mudar a realidade dele também, né? Então, muito show de bola, estou muito feliz por estar aqui, agradecer a Deus mesmo por essa oportunidade, muita coisa que a gente aprende, vê que é possível. E, poxa, que experiência, que experiência. Vou ter que trocar de roupa, gente, sabe por quê? Porque nós vamos para a maior cadeia de segurança máxima da América Latina, é isso mesmo, vamos embora, tem que trocar de roupa. Eu cheguei lá, os caras falaram, troca de roupa aí, amigão, porque você vai pra cadeia. Eu falei, o quê? Eu achei que eu ia pra cadeia no Brasil, né? Nós vamos aqui, só pra conhecer também, sai fora. Então, galera, estamos aqui, ó, numa vanzinha aqui, bem... Say hi, guys. Então, aí, ó, estamos aí, ó. Estamos aqui e a gente está indo em direção à prisão de segurança máxima maior da América Latina. 2 horas de viagem, tomara que dê tudo certo, vai dar bom. Vamos sacanear. Continuo. Eles falaram aqui que não dá para tirar foto, não dá para gravar, mas assim, né? Vamos tentar. Nós não estamos indo na cadeia só para ver e não vou postar para vocês aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas teve o custo de 115 milhões de dólares, ou seja, menos do que muita obra do Brasil, né? Você pega aí pontes aí, lá de Salvador, que custou 1 bilhão, e aqui uma cadeia de segurança máxima foi feita em 6 meses. 6 meses, com praticamente aí quase R$1 bilhão, né? Então é possível fazer. Que é aquele papinho, né? Não tem espaço, constrói cadeia, pô. Porque direitos humanos, os direitos humanos da vítima, né? Os direitos humanos das pessoas que sofreram eternamente, né, com eles, né? Então, perderam seus filhos, tiveram, enfim, crimes horrendos. Não vou falar aqui para poder não cair o vídeo, mas a realidade se impõe, né? Deus abençoe a gente vai em paz e viagemzinha longa. Vou mostrando para vocês um pouquinho aqui. Bora. Ó, tanto atrás, ó, quanto na frente, reforçar a segurança, porque nós estamos indo mesmo para cadeia. Agora que tá batendo um pouquinho, sabe? Da sensação de realmente estar indo para um bando de vagabundo, assassino, maluco. Não era nenhuma experiência que eu imaginei passar na minha vida, não. Confesso. Mas, enfim, vai ser interessante, né? Vai ser muito interessante. Tem dúvidas que a gente vai aprender muito e experiência do caramba. Vambora, dá escolha. Vai pra frente, meu filho. Isso aí, ó. Isso aí, vambora. Uma das coisas que ela acabou de me falar aqui, como uma dica, é para poder desligar o telefone ou colocar no modo avião quando estiver chegando, porque eles têm bloqueadores, né, de sinal de celular, e se você ficar com ele ligado, eles podem danificar real o seu celular, porque eles vão obviamente tentar derrubar todos os celulares que estiverem ativos na região, né? É impressionante, né, cara? Como não sei se vocês já perceberam, né? O Brasil consegue fazer de tudo, derrubou o X, consegue bloquear a conta, consegue, enfim, ver o perfil de anônimo no Twitter, consegue fazer tudo, menos bloquear o sinal de celular da cadeia. Cara, eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Como que tem um monte de cadeia hoje ainda no Brasil
que tem um tanto de gente usando o celular, tipo rede social, bandido postando seu dia a dia na cadeia, ligando para parente dentro da cadeia, para amigo, conversando, inclusive dando ordens, né, de dentro da cadeia para fora, comandando organizações criminosas dentro da cadeia. E se você não tiver uma prisão de segurança máxima desse nível, não adianta, né? Basicamente, as cadeias no Brasil vão se tornar locais de praticamente uma incubadora, né, de criminoso. Porque o cara chega lá e, enfim, ele praticamente tem uma universidade do crime, né? Mas é isso. A gente precisa pegar esse bloqueador aqui para levar para o Brasil, né? E ver qual marca que é. Essa daqui que vocês acabaram de ver é uma prisão, mas que eles só colocam os líderes dessas gangues, entendeu? A gente tá indo pra maior zona mesmo. Uma coisa interessante, ó, a base aqui deles, digamos assim, de entrada, não é nada absurdo de estrutura, entendeu? Você pode ver ali, era basicamente uma casinha de apoio, enfim, porque claro que a gente acha, né, que tem que ser uma coisa assim, extraordinária de estrutura. Não tenho dúvidas que a estrutura, né, do presídio é realmente algo bem forte e tudo, mas você pode perceber que, assim, mesmo com um recurso, digamos assim, enxuto, 115 milhões de dólares, você consegue mudar um país, cara. Assim, a cara de Acarda, sei lá, 40 metros. Tem um policial, um militar, e porque muitas vezes a gente acha que assim, a coisa tem que ser muita grana, muita coisa, só que, repito, 115 milhões de dólares. Isso é muito menos do que o Brasil gasta com o Rouanet, ou que gasta com viagem internacional, ou que gasta financiando aí show através de correios, e, enfim. Sem contar do dinheiro de corrupção, né? De desvio que tem. Estou chegando aqui, aí é gigante, outro pico. Nossa é gigantesco, amigo. Tá vendo? Tô dando um militar, bem. Entendeu? Mas assim, tá percebendo as coisas? Tipo assim, eu digo da estrutura mesmo, é coisa simples, cara. Aí, CECOT, Centro de Conhecimento de Terrorismo. Chegamos. É isso, amigos. Nunca achei que eu ia ficar feliz de entrar na cadeia. Vou tentar filmar o máximo que eu posso aqui, mas assim, vamos ver o que eu consigo fazer, né? Vambora. Já estamos aqui dentro e não pode filmar muito, mas vou tentar filmar um pouco. Galera, a gente entrou aqui, não dá para filmar muito, mas uma coisa que eu percebi foi que, de fato, a estrutura é muito simples. O que manda aqui mesmo é o procedimento, entendeu? Então, assim, tudo muito simples. A pintura, o chão, tudo muito simples, entendeu? Aqui só tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Ele acabou de falar que em 3 anos não aconteceu nenhum incidente e eles nunca tiveram que usar aqui essas armas porque nunca precisou. Eles estão presos, mas graças a Deus, ele nunca precisou usar as armas que estão aqui. Imagina fazer thumbnails pro YouTube de forma automática. Tu coloca uma imagem e pede pra IA fazer todo o resto. Tem muitos YouTubers. Eles usam todo tipo de algema. Eles insistem em botar em propaganda. E aí não guarda para poder levar isso. Eu achei bizarro aqui, velho, esses 2 caras aqui estão parados aqui no boneco. E lá atrás também tinha 2 paradão o dia inteiro. Paradão naquela posição ali. Que nem um robô, irmão. Pronto para alguma coisa. Se caso der merda, ele tá pronto. Primeira etapa aqui da visita concluída, basicamente deu para filmar aí pouco e acho que vai ser menos ainda daqui para frente, mas vou repetir, é muito simples a estrutura, muito simples a estrutura. De fato, o que eles focam aqui é na operação, de ser eficaz. Então, assim, deu para perceber que lá fora são mais pessoal do Exército, aqui dentro, na parte, a Polícia Militar, depois vira como se fosse uma polícia civil, e todas vão, enfim, construindo juntos aqui a segurança. Mas tudo muito, digamos assim, arejado, aberto, pintura simples, chão simples, nada demais. Tem que funcionar. Essa que é a questão, tem que funcionar. E aqui dentro, ele tá falando comigo que não são pessoas assim, delinquentes.
São os piores criminosos do mundo. Que eu não posso nem falar que os crimes que eles já cometeram, literalmente, pro vídeo não cair. Mas aqui dentro, a galera é uma barra pesada assim, do mundo. E por isso que eles disseram aqui que não tem visita íntima, visita à família, né? Tem que fazer igual o Sargento Raul falou, né? Se quer visita íntima, que seja entre eles. Mas assim, não tem visita íntima porque ele disse que isso era a porta de abertura para poder trazer droga, para poder trazer celular, poderia trazer um monte de coisa que não pode aqui dentro, né? A gente vê que no Brasil é isso. Essas brechas são usadas para poder levar todo esse tipo de coisa que não pode dentro da prisão. Então, medidas extremas para pessoas extremas, né? É simples assim. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. É uma áurea meio Mad Max, assim, sacou? Ele estava falando aqui agora que, na verdade, tem a capacidade para 40 mil prisioneiros, divididos em 8 módulos. E também são 4 zonas, né? E cada zona é independente, se acaba a luz ou a água, eles têm um gerador, enfim, tem toda uma reserva. Enfim, desses módulos, né? Cada um desses aqui é uma prisão, tem sua própria área. Então, são 2 tipos dessa zona de segurança aqui. O primeiro, esse muro aqui, né, menorzinho. Esse muro aqui menor. E depois o maior, lá em cima, tá vendo? E tem um espaço entre eles. Né? Então, algumas informações interessantes aqui sobre a estrutura. Basicamente, são 600 agentes que ajudam aqui dentro, tirando aí, além da Polícia Civil, que faz rondas de forma esporádica. E ele estava falando aqui sobre as penas, de que, basicamente, antigamente, né, se a pessoa era afiliada a um crime organizado, né, alguma facção, ele pegava a cadeia, mas logo ele estava solto. Né? E aí, aqui, hoje, com uma mudança na legislação por conta do Congresso, agora só do cara estar afiliado a uma facção, né, com tatuagem e tudo, ele pode pegar 20 anos. Se ele está num ranking maior, 30 anos. Se ele está num nível muito alto, 40 anos. Antigamente eles dormiam no colchão e no chão. Isso aqui eu digo os agentes, né, de segurança pública. Agora eles têm, obviamente, aqui um espaço digno para poder dormir. E eles disseram que a escala antigamente era 7x7, então trabalhava 7, descansava 7, agora é 5x5. Então 5 dias aqui dentro, 5 dias lá fora. Isso aqui é a área de cortar cabelo dos guardas, dos trabalhadores aqui, percebe? A cadeira, ó, super simples, a gente tem aqui no Brasil, inclusive, eu tenho umas 10 em casa. E ó, madeira, ventilador, tranquilo. Aqui ó, uma academiazinha, que nem aquelas de hotel, você fica. Aqui ó, ótimo. Saímos aqui agora. Fiquei bastante tempo lá dentro, coisa de 1 hora, 1h30. E dá pra ver pela minha cara que são muitas experiências. Enfim, já conto pra vocês aí. Bueno, esse aqui é o diretor que manda em tudo aí. Ronaldo al director, urgente. Como ya van de salida, ahora yo pregunto, ¿cuáles son las expectativas conforme lo que han visto ahorita, lo que conocieron? Muy buenas. Muy bueno. Bem tratados. Están bien tratados. Muy bien tratados. Comparado con Brasil, es una mansión. Una mansión, perfecto. ¿Con tu nombre? Mi nombre es Belarmino García. Belarmino, que comanda tudo aqui, é o chief, the boss, do Secote. Ele apresentou todo o presídio, mostrou pra gente que aqui tem direitos humanos de fato, todas as atividades. Quero agradecê-lo. Eu falei com ele que a gente tem que fazer isso aqui também no Brasil. Um prazer. Um prazer. Então, pessoal, vou falando com vocês aqui um pouco do que de fato aconteceu ali dentro. A primeira coisa que a gente foi vendo, realmente foi a parte da estrutura e tudo. Depois, quando eu parei de gravar ali, foi basicamente quando não podia mais gravar, enfim, não pude nem gravar, poder falando que a gente não ia poder mais gravar. A gente entrou em uma das unidades, onde tinha 3.800 presos. Basicamente, cara, de um lado e do outro, todo mundo com cabeça raspada. Um crocs, inclusive, branquinho, bonitinho, camisa branca, roupa branca. Tem um guarda olhando de frente. Então, você tem ali uma segurança absurda. Em cima tem também pessoas armadas, lá dentro não, né?
questão de segurança, mas em cima tem os policiais com rifle. E a gente foi andando e ele explicando que assim, os tipos de criminosos que estão lá dentro, né? Então, basicamente, ele disse, pegaram 5 exemplos lá para poder falar com a gente. Um deles, por exemplo, foi condenado a 1.024 anos. Então, o cara tinha ali uma ficha corrida absurda, né? De homicídio, extorsão, homicídio qualificado, roubo, mão armada, enfim, tudo. Mas nada do que não tem no Brasil, convenhamos. Um cara desse sei lá, no Brasil, o presidente do Brasil é o normal. E quando que um cara desse é condenado a 1.000 anos, né? Nunca. E se é condenado, não fica, né, na cadeia. E aí um outro caso lá, porque aqui tem basicamente 2 tipos de facções, né? A 18 e a M13, se eu não me engano. E tinha um cara lá da 18 que eles, basicamente, para poder pegar um cara, fuzilaram um ônibus inteiro com um civil. Enquanto pegava fogo, o pessoal tentava sair, eles atiravam, matavam. E ele tinha matado 8 dessas pessoas. Foi condenado também a, acho que 400 e poucos anos. E vários outros que eles foram mostrando ali para poder mostrar que, ó, cara, aqui dentro eles têm direitos humanos, né? Só que eles estão pagando um alto preço pelos atos dele. Então lá, basicamente, você tem 2 atividades no dia inteiro. 30 minutos de atividade religiosa, então estavam lá assim, sentados no chão, ouvindo tipo um pastor falando, e quando acaba esses 30 minutos, depois eles vão para frente, tipo no meio assim das celas, eles saem das celas, daí vão para o meio do corredor assim, para poder fazer atividade física. Então os caras ficam lá fazendo, sei lá, polichinelo, fica agachado, estica a perna e tudo. Enquanto isso também estava acontecendo medicação, então a pessoa vai lá na frente, chama pelo nome, dá a medicação. Todas as camas não tem colchão, então os caras dormem lá, tipo, em uma beliche ou quadriliche de, tipo, metal. Bem, digamos assim, o clima bem ameno, zero quente, nenhum mau cheiro. Eu já fui em cadeias no Brasil e sei que inúmeras tem ali mau cheiro, um monte de cobertor, né, na cela, bandido com celular, um monte de comida, assim, como eu disse, um mau cheiro horrível, enfim. E lá, super tranquilo, tudo claro, todo mundo em silêncio, eles não são permitidos que eles fiquem, enfim, fazendo outras atividades dentro da cela, então basicamente os caras conversam e bastante em silêncio, né, bem baixo. E deixa eu ver o que mais. A gente foi andando, tem lá uma salinha também das audiências, né? E é interessante porque um membro tipo, do Ministério Público vem aqui para poder atestar se realmente ocorreu a audiência e se, enfim, está tudo correndo conforme a lei, né? Em determinado momento, assim, eu olhei bem no olho de cada um deles, assim, e vi muitas almas destruídas, né? Espíritos quebrados. Fiz uma oração, fechei meus olhos, fiz uma oração, me emocionei porque o nosso coração ele se alegra no sentido de combater o mal, né? Mas a gente sabe que eles também, enfim, quantas vidas eles não destruíram, né? Famílias, inclusive um deles lá tinham matado grávidas, crianças, e por isso estavam numa solitária. Eu entrei lá numa solitária, eles fecharam lá para eu ver como é que era, e tudo muito escuro, obviamente, um lugar super pequeno, e você não tem nenhuma entrada praticamente de luz, a não ser um furinho que tem assim no teto para poder entrar vento. Mas fiz essa oração, a gente, enfim, fica com o coração pensando, né, como cristão, de que olha o que o diabo faz, né, pega uns jovens, muito jovens, mas muito jovens mesmo, e destrói a vida deles, né, por conta de guerra de facção, por conta de orgulho, por conta de território, por conta de dinheiro, por conta de droga, por conta de mulher, destrói uma vida, enfim, eternamente. E, enfim, a gente foi caminhando, visitando essa área toda, e no final a gente teve a oportunidade de entrevistar basicamente o top 1 deles lá. E eu fui perguntando várias coisas para ele, uma deles, né, quando ele entrou, então, o nome dele era Marvin, ele entrou no crime aos 20 anos de idade, porque uma gangue rival matou a mãe dele, e aí ele prometeu que ia matar todo mundo dessa outra gangue. Fiz umas perguntas meio que óbvias para ele, mas que eu queria ouvir da boca dele, né, se valia a pena. Ele falou claro que não, se ele faria de novo, ou se ele não faria, se ele se arrepende. E ele disse que se arrepende, que não faria, mas como ele já está nessa vida, enfim, ele tem que encarar, já que ele não tem como, digamos assim, retroceder. Perguntei para ele se ele conhecia Deus, se ele
acreditava, ele falou que acreditava, mas que para ele não tinha mais chance, né? Que ele já estava nessa vida, e, enfim, foi o caminho, o percurso que ele escolheu e não tinha muito o que fazer. E deixa eu pensar, ele falou que sente saudade de se alimentar, de comer aquilo que ele quer, que falaria para os jovens assim, não entrar nisso, porque sua liberdade realmente é o seu maior direito, é um preço muito alto que se paga para poder estar ali. Perguntei para ele se ele tem família, ele falou que tem filhos, ele falou que tem um filho que praticamente ele não conhece, mas que tem filhos, que queria conhecer a família dele, tá com o pai dele, e agora, enfim, vai ter que cumprir pena pro resto da vida, né? Então, as fotos, uma coisa interessante, as fotos dos caras quando eles são presos, a cara extremamente, né, bruta, nervosa, de bravo, e a cadeia simplesmente quebra os caras mesmo, né? Porque o espírito dos caras fica completamente quebrado, já que não há perspectiva mais de saída. Eles vão ter que cumprir a pena deles. E assim, aqui tem uma característica, né, dessas gangues que eles tatuam, né, os números 18 ou 13 nos seus corpos e assim, no rosto, assim, todos, juro, todos sem exceção, extremamente tatuados, assim, com tatuagens bem pesadas e, enfim, como uma forma realmente de se rebelar, né, contra e se mostrar, né, identificado ali com a facção. Mas voltando aí no Marvin, né, que é o 01 lá que a gente entrevistou, no final eu falei com ele, cara, eu sei que você não acredita em Jesus, mas eu acredito. E você perdeu essa vida aqui agora e eu acredito numa próxima vida. Então você perdeu essa, não perca a próxima, né? Você ainda tem a oportunidade de viver eternamente, né, com Deus. Então acredite nisso, né? Deus, Jesus conseguiu salvar bandido, né, na cruz. Basta você aceitar e você vai estar na eternidade com ele. Saiba que tem uma vida inteira, né, para você viver e aqui é só uma passagem. Enfim, ele agradeceu e a gente tem que ter ousadia, né, para fazer isso. Não podia, digamos assim, falar com ele de forma direta dessa forma, mas problemas. Quebrei ali o protocolo ali para poder falar, porque eu sei que uma palavra que a gente pode falar para alguém pode mudar a vida dele, é uma alma, né, que vai para o céu. Enfim, então o que eu pude perceber é que, cara, a diferença, né, para a prisão brasileira é gigantesca. Afinal de contas, né, a prisão brasileira, ela nada mais do que uma incubadora, né, de criminosos. E não precisa realmente de grandes coisas, a não ser fazer o básico de forma certa, né? Fazer o básico de forma correta. Então, assim, que eles sentem muito orgulho, porque aqui tem, acho que 30 mil, né, presos. Eles falaram, o que vocês acham que iria acontecer se esses 30 mil caras estivessem na rua? Né, tivessem nos bairros, o que vocês acham que ia acontecer? Então eles sentem muito orgulho, e o mais interessante, você vai perguntar às pessoas na rua, as pessoas falam, cara, antes eu não podia sair de casa, antes se você não pagasse ele, você não podia andar, você não tinha liberdade, e agora, basicamente, é um país que tem paz, então eles plantaram isso, né, e a colheita, ela é de fato inevitável. Então talvez, né, você que tá me ouvindo aí também, que, enfim, não sei para quem vai chegar essa mensagem, né, cara, tá pensando em entrar pro mundo do crime, saiba que não compensa. Nem no Brasil, que, obviamente, né, o bandido muitas vezes é tratado de uma forma muito mais impune, ainda assim é um preço muito alto, né? Puxar uma cana, pode ter certeza que não é uma coisa agradável, nunca. Mas muitas experiências boas aqui, aprendendo, assim, demais e mostrando, né, voltando pro Brasil de uma forma mais energizada de que é possível fazer isso no nosso país, pode ter certeza, é possível. A gente realmente precisa ter a maioria do Congresso para poder fazer as reformas que a gente precisa. A gente precisa de um judiciário que tenha coragem para poder enfrentar esses bandidos. A gente precisa de uma sociedade que pressione para que a gente tenha paz, né? Quantos filhos, quantas mães, quantas pessoas trabalhadoras, né, vão ter que morrer para o tráfico, né? Vão ter que morrer para a bandidagem, para a gente poder levantar a nossa voz e fazer uma mudança no nosso país. Nosso país é perfeito, cara. Nosso país tem comida, nosso país tem gente boa, nosso país tem uma fauna, uma flora maravilhosa. Você planta pedra, nasce uma árvore de pedra. Só que nós precisamos ter um senso de povo mais profundo. O tecido social, ele precisa abrir os olhos para que, se a gente não fizer isso, talvez a gente não consiga retomar o nosso país, ou até mesmo quando for retomar, muitos efeitos colaterais aconteceram, né? Muita gente vai morrer, muita criança vai morrer, muita mãe, muito pai. E não precisa chegar nesse ponto, né? Nós já estamos nele, mas a gente não precisa piorar ainda mais. Enfim, então a gente precisa, né, ano que vem, por exemplo, tem eleições,
Sei que a mudança toda no nosso país não chega em eleições, mas aqui mostrou que uma pessoa, né, de coragem, uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que tem o apoio da sociedade, do povo, e consegue eleger boas pessoas para o Congresso fazendo as suas reformas necessárias e com o judiciário, né, que não seja político e corrompido, a gente consegue mudar o futuro do nosso país. Realmente saindo daqui, obviamente um clima pesado, né, porque você estava numa prisão, mas quando você sai é paz. E é isso que a gente precisa, cara. Paz, paz, paz. Paz é o primeiro passo para poder mudar o nosso país. Galera, cheguei aqui no hotel e algumas coisas que eu esqueci de falar, vou falar aqui agora. E basicamente um resumo agora prático do que eu aprendi aqui nesses 3 dias. Primeiro, que eles colocam os faccionados todos juntos lá na cela. O cara basicamente tem que aprender a conviver e ser gente, né? Já que ele não conseguiu ser gente no meio da sociedade, ele vai ter que aprender a ser gente no meio dos criminosos também, senão ele vai se ferrar e demais. Algumas coisas que mexeram, que ficaram, enfim, na minha mente e que eu quero ler para vocês. Primeiro, o presidente da Assembleia Legislativa de El Salvador, ele disse uma frase que me impactou. Ele falou, olha, sem segurança seria impossível avançarmos em qualquer outra área. Isso aí é o que eu tenho batido. A primeira coisa que nós precisamos para o nosso país é paz. É paz. Hoje tem 50 milhões de pessoas que vivem sob o jugo das regras do crime organizado. Então, assim, poxa, que adianta? Você vai ter saúde, educação, não quero ter rua sem buraco se você está andando para ir para a escola e toma um tiro na cabeça. Não faz o mínimo sentido. Então a gente precisa ter paz. E tem muita gente hoje que está sob o jugo do crime e vai por mim. A favela que a esquerda pinta não é a favela, meu irmão, real. A favela, infelizmente, é maconha, falta de saneamento básico, é venda de drogas, é bandido falando para você comprar o gás tal, para você usar a internet tal, caso contrário, eles vão te reprimir. Inclusive, isso aconteceu agora lá no Nordeste, né? De organizações criminosas literalmente matar o cara porque ele não quis dar o arrego, né? Na verdade, uma porcentagem da vendinha de espetinho, pô, que ele tinha. Então, a gente precisa ter isso. Segunda coisa, o ministro da Justiça, Gustavo Villatoro, disse: não era lei que faltava, era a vontade de um homem forte. É isso, cara. É você entender que em El Salvador, mesmo que foi um país menor, eles também têm recursos menores. O Brasil é grande e tem grandes recursos. Então, o que precisa não é mais lei. Não, Nicolas, o que é seu projeto de lei para poder mudar? Amigo, o que a gente precisa não é de mais lei. É homem com coragem, homens fortes, com vontade de fazer aquilo que é certo e ouvir o povo. E o que acontece? Eles tiveram medidas para poder, de fato, alterar toda a realidade. Não foi de um dia para o outro. Primeira medida, plano de controle territorial. Então, no Brasil, nós temos uma extensão gigantesca, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tem o controle territorial feito pelas facções. Isso, obviamente, precisam acabar. Uma coisa que ele disse também é que as facções tinham condições melhores de vida do que os policiais, estrutura melhor do que os policiais, e, obviamente, o que isso gera? Corrupção. O cara vai estudar, poder passar no concurso para poder chegar na polícia e ganhar, sei lá, um salário de 4 mil reais, sendo que o cara que é fogueteiro na boca, que tá lá vendendo droga, ele ganha, sei lá, 10 vezes mais do que isso. Então isso gera corrupção, ou seja, a gente precisa dar condições melhores para os policiais e não fazer com que vagabundo tenha uma condição melhor do que o policial. Só precisa ter senso comum, não precisa ser gênio, só precisa tomar as decisões corretas de que o povo precisa. Isso é o presidente da Assembleia falando, tá? Ou seja, muitas de nós ficam assim, nossa, precisa chegar alguém que seja uma pessoa fenomenal, que saiba de tudo, que seja um cara extremamente capacitado e tudo. Só que, peraí, o que de fato nós precisamos não é um gênio, é de uma pessoa que consiga tomar as decisões corretas de que o povo precisa. Quais foram as decisões políticas? Demitiram os funcionários públicos que estavam contrários ao interesse do povo. E isso eles tomaram com base na Constituição deles. Então, poxa, tem funcionário público defendendo vagabundo, defendendo impunidade. Tchau, filho, você está fora do governo. Haverá também efeitos colaterais. As facções, em determinado momento, em março de 2022, fizeram um contra-ataque contra o governo do Bukele, matando 87 pessoas em um final de semana. Nisso, Nayib Bukele declarou um regime de exceção e, a partir disso, ele, com o aval, obviamente, do Congresso, por isso nós precisamos ter 50 mais 1 no Congresso, para a gente conseguir fazer as mudanças. Então, ano que vem é muito importante, fique esperto nisso, para poder fazer todas essas mudanças.
Então, algumas mudanças que eles fizeram. Em um determinado artigo, no 29, estabelece que casos graves de perturbações da ordem pública poderão ser suspensas as garantias constitucionais. E isso não pode passar de 30 dias e, se caso não tiver mais necessidade, revoga-se, suspende essa medida. Outro ponto que eles tomaram, estabeleceram um marco legal para um país melhor. Então, houve aumento de penas para membros de facções, aumento das penas para crimes graves como homicídio e extorsão, penas mais severas para infratores menores de idade, sanções para grafite, símbolos e expressões de gangues e a agilização dos processos judiciais. Isso aí é para uns, digamos assim, uns especialistas de TikTok que dizem que aumento de pena não resolve nada. Pois é, amigo, resolve. Ele sozinho não, mas tem que ter um contexto e nesse contexto, obviamente, dá certo. Deu certo aqui em El Salvador, país mais violento do mundo, país mais seguro do mundo, e eles chegaram a contar 1.054 dias sem homicídios. E isso aqui é bom lembrar que quando a gente votou no Congresso, ainda esse ano, aumento de pena para crimes hediondos, PT e PSOL votou o quê? Isso mesmo, contra. Eles fizeram uma outra lei muito interessante, que é Lei de Recompensa e Eliminação da Impunidade de Atos de Terrorismo, para conceder incentivos para aqueles que fornecem informações para poder capturar integrantes de facção, de gangue. Então, essa pessoa, ela toma uma recompensa por isso. Reformou o Código Processual Penal para modificar as regras processuais relativas à prevenção, investigação, perseguição e sanção de condutas delitivas. E para cá poder falar de uma forma mais confortável a gente continuar. Vamos lá. Aprovaram-se diversas reformas, né, juntamente com a PGE, que é a Procuradoria-Geral da República, para poder ter mais facilidade, para poder perseguir esses delinquentes. E tudo, obviamente, respaldado na Constituição, o Congresso dando o aval para isso. Então, eles tiveram sempre maioria do Congresso para poder aprovar esses fundos, por exemplo, para poder fortalecer o sistema penitenciário de El Salvador. Acabaram, inclusive, com a prescrição do crime de corrupção. Foram 90 mil presos e capturados, e como eu disse, não foi 1.054 não, 1.059 dias sem homicídios. Alguns pontos que eles focaram foi educação, saúde, atividade econômica, turismo, reconstrução do tecido social e atenção à primeira infância. Isso foi algo que eu bati muito quando eu fui presidente da Comissão de Educação e continuo fazendo muito por isso. Então, basicamente, o que eles tinham aqui é o que a gente está tendo no Brasil, né? Estado criminal paralelo, controle territorial, organização hierárquica, exercem autoridade a partir da justiça. Então, nos primeiros 2 anos de mandato presidencial, Nicolas, o que os caras fizeram? Eles fizeram exatamente isso aqui, ó. Investimento expressivo em defesa nacional e segurança pública. Se eu não estou enganado, mas acho que no ano 2022, 2023, o Lula só usou 10% do Fundo Nacional de Segurança. Então, mostra que aonde está, né, o investimento em segurança no nosso país. Segundo ponto que eles fizeram, os primeiros 2 anos de mandato. Aumento do efetivo do Exército e polícias do Estado. Construções de presídio de segurança máxima, que foi o que eu visitei, é um dos maiores presídios do mundo e o maior presídio de segurança máxima da América Latina. E reformas na legislação penal. Nos últimos 2 anos, ou seja, garantia da lei e da ordem, intervenções federais na segurança pública com operações de grande complexidade, encarceramento em massa de todos relacionados com facções e milícias, presença contínua das forças de segurança nas cidades. Então isso aqui basicamente, digamos assim, foi a fórmula que eles fizeram. E tudo que a gente foi conversando aqui, eu não consegui filmar muitos cidadãos falando, porque muitos, enfim, têm um pouco de vergonha e tal, mas todos, né, Fabrício? Todos que a gente chegava e perguntava, falava, cara, era outro país. Eu tinha que pagar para poder sair. Minha vida tá muito melhor. Meu irmão foi morto, não sei o que foi morto. Hoje eu posso andar de noite, de madrugada. Ontem mesmo, a gente tava praticamente de madrugada na rua e tinha adolescente andando com um cachorro, um caramelo, inclusive, na rua. Então, a vida das pessoas realmente mudou e muito. Então, assim, eu acho que eu precisava vir para cá mesmo, para poder ver que é possível. E, claro, é com sacrifício, é com luta, a gente está no momento de lutar. E como eu disse anteriormente, tudo isso o mundo já presenciou. Tirânicos, presidentes ditatoriais, dificuldade, sabe, de lidar, né, com esses desafios, mas foram vencidas. Né? Não tenho dúvidas que El Salvador e no Brasil tem pessoas que ainda não desistiram, pessoas que querem mudar o nosso país. Então eu precisava dessa energia, né? Eu precisava dessa esperança de falar, cara, não é impossível. Não é impossível.
Exatamente. A política funciona na vida das pessoas. Só que precisa ter coragem, precisa ter estrutura para isso, não confundir coragem com imprudência, porque é como se eu dissesse assim, eu vou enfrentar o Comando Vermelho sozinho. Não vai dar certo. Com uma pistola, não vai dar certo. Então a gente precisa se estruturar para poder trazer soluções para o nosso país, construir base. Por isso que é tão importante você que quer ser, sabe, um procurador-geral da República, quer ser um ministro do STF, quer ser um bom advogado, quer ser um bom procurador, quer ser um bom promotor, quer ser um professor, quer ser um médico, quer ser uma pessoa de influência na sociedade. Faça isso, porque é através dessa mudança, né, que a gente vai conseguir pressionar a política e fazer política todo dia para poder mudar o nosso país. Então, eles ficam extremamente orgulhosos da história dele, de como eles conseguiram transformar o país mais violento do mundo no país mais seguro do mundo. Isso quer dizer que não posso ter ocorrido erros aqui? Não tenho dúvidas que ocorreu. Houve efeitos colaterais? Não tenho dúvidas que aconteceu. Toda guerra acontece. Só que hoje no Brasil a gente está vivendo uma guerra civil não formal. E muita gente está com os olhos fechados, está desanimado, porque acha que não tem jeito. Eu vim aqui para mostrar que tem jeito. Com novas ideias, com um novo coração, com força de vontade, a gente vai conseguir. Essa aqui foi a experiência El Salvador, e com Deus na frente, a gente vai mudar o Brasil também. Valeu. Valeu, Nicolas. E como eu falei para você, isso aí eu já tinha exibido. Vou exibir de novo. 3 propagandas, eu vou cortar. E vou botar em outra parte da rede, junto com o YouTube. Aí vai entrar no YouTube, aí eu vou distribuir pelo WhatsApp. Até então não, mas o Facebook está me dando uma resposta muito boa de likes. Muito boa de likes mesmo. Está muito bem. Então, tirando o Nicolas e continuando com o Nicolas. O discurso que ele fez naquela festa que ele recebeu o prêmio dele. Como falei, os 3 foram para lá para aprender. E foi com o Rabin da semana passada. Quer dizer, quando eles chegaram aqui, o Derrite fez, só 2 chegaram, então 3 chegaram, o 4º Eduardo não veio. Mas o Derrite chega e faz a lei onde a pessoa vai ficar presa, que é fundamental. Cumprir 1/6 está fora? Que isso? Você mata quantas pessoas quiser, 1/6 de pena você está fora? É nada. Pelo menos cumpre 75%, cumpre 80% da pena. Aí o cara vai pensar 2 vezes, porque não está na rua de volta amanhã. Certo? Então, vou agora o discurso do Nicolas lá, e depois ainda tem o Flávio Bolsonaro falando sobre isso. Vamos lá, Nicolas. Brazil does not defeat criminal factions because they are in the government. I agree with you, Mr. Bukele. Most honorable president of this forum, Congressman Robert Pittenger, congressmen, ambassadors, delegation chiefs, ladies and gentlemen. My name is Nicolas Ferreira. I'm a Christian and a father of 2 daughters, married, of course. Before coming the most voted congressman in Brazil, I was born and raised in a favela, and I saw up close how violence destroys a neighborhood, a city, a state, and now an entire country. And today I will speak without the filter that the media imposes. I will speak about the reality of my nation. Today in Brazil, there are 88 mapped criminal organizations operating from inside Brazilian prisons. Of these, 72 operate locally, 14 regionally, and 2 transnationally. More than half, 58%, have as their main activity the direct confrontation against the state. In other words, they no longer hide. They openly challenge the state. These factions impose rules, control territories, punish, charge taxes, and most seriously, they use terror as a form of government. 11% of the Brazilian population lives in territories under the direct influence of criminal factions. But the most alarming data comes from a study entitled Criminal Governance in Latin America. Between 50 and 60 million Brazilians, roughly 1/4 of the population, live under what is called criminal governments, an authoritarian and violent regime that decides who enters and who lives. In other words, 1/4 of the Brazilian population lives under a government that was not elected, does not provide accountability, and does not respect the Constitution or the law. The consequences are tragic and daily. In their own system of justice, the Red Command, one of the most notorious Brazilian factions, uses several methods of torture and execution
to punish misconduct, eliminate rivals, and repress residents who oppose or report their activities. Torture sections are frequently recorded and circulated in messaging groups as a warning to the community. The newest method involves both torture and corpse disposal using alligators. Yes, ladies and gentlemen, alligators. Another consequence brought by criminal factions is the warlike atmosphere and the rise in deaths caused by stray bullets. According to the Crossfire Institute, the number of stray bullets victims in Rio de Janeiro grew up by 58% in the year 2025. In the first 75 days of this year, 41 people were struck compared to 26 in the same period the previous year. Innocent people, children, workers, father, die simply for being in the wrong place, in the wrong country. And once again, I agree with President Bukele when he says that the first step to fixing a country is to bring peace, because it's useless to have healthcare, education, and roads if you do not have security, and may end up being killed by a straight bullet on the way. And it gets worse. In the year 2024, Brazil recorded an increase of 33.8% in deaths of police officers. 170 officers were murdered, men and women who left home to protect society and returned in coffins draped with the national flag. Another 126 committed suicide, victims of psychological abandonment and the constant pressure of being treated as criminals for simply enforcing the law. But Brazil's tragedy goes beyond regional statistics. In just 2 years, there were 73,190 lives lost, all Brazilians murdered within their own territory. To give perspective, the Gaza Strip, the stage of a declared war between Israel and Hamas, 67,869 people were killed in 2 years of conflict. In other words, Brazil, with no civil war, foreign invasion, no missiles, no tanks, kills more than a war. As if the terrifying death too were not enough, in Brazil the factions also spread terror by charging fees from small business owners just to allow a store to operate. There are reports of bar owners and street vendors executed for not paying extortion. They control telecommunications, transportation, security, food, water, and even the price of the cooking gas. It's a parallel state, totalitarian, armed, and unpunished. But the real scandal is this. Such a parallel state only exists because the official state tolerates it and often funds it. Beyond extortion, factions expel families from their homes, leaving them homeless, and then rent these properties to finance the criminal organizations. In Fortaleza, capital of the state of Ceará, residents were expelled from their own homes in at least 49 neighborhoods. In 21 months, 219 expulsions were recorded, according to the Public Security Secretariat. To understand the severity of what's happening in Brazil, I will give you the example of PCC, the First Capital Command, one of the most powerful factions in Latin America. Founded in 1993 inside the São Paulo prison system, the PCC began as a alleged brotherhood of prisoners against state abuse. 30 years later, it has become a transnational criminal organization operating in 19 Brazilian states and with confirmed presence in Paraguay, Bolivia, and Colombia. Today, the PCC moves billions of reais per year with hierarchical structure, internal codes, its own tribunals, and the ability to corrupt public agents or infiltrate business activities such as gas stations. It is essentially a Brazilian cartel with business, logistics, and even legal branches. It was the PCC that carried out the first execution of a judicial authority by organized crime in Brazil,
the judge Antônio José Machado Dias, murdered in March 2023 in Presidente Prudente, São Paulo. After that, many other judges and prosecutors were placed under threat. Another famous crime was the historic robbery of the Central Bank in 2005. They dug a tunnel of 80 meters to reach the vault in Fortaleza and stole approximately 165 million reais. Finally, another mega operation orchestrated by the PCC were coordinating attacks in São Paulo in 2006. In May, the PCC ordered bus burnings, police station attacks, prison riots, and the state capital was paralyzed. More than 59 securities agents were murdered, and the state declared a curfew. No one of this is a coincidence. Brazil's public safety security tragedy is not only police-related, it's political. And it began more than 3 decades ago, when Lula and Fidel Castro founded the São Paulo Forum in 1990. That meeting brought together left-wing parties, revolutionary movements, and even armed organizations such as FARC. Its objective was clear: reorganize the Latin American left after the collapse of the Soviet Union, replacing the weapons of socialism with a new weapon, state power. But the project never abandoned its essence: ideological infiltration and tolerance toward crime. What used to be guerrillas are now factions. What used to be revolution is now institutional capture. And little by little, the Brazilian state became hostage to the delinquents it helped create. The Forum's project penetrate prisons, elections, and eventually the justice system. It is no surprise that more than 80% of provisional inmates voted for Lula in the first round. After his victory, videos emerged of prisoners celebrating inside their cells. They know exactly who defends the narrative of criminal victimhood and police demonization. When Congress proposed classifying criminal factions as a terrorist organizations, Lula government opposed it, while other Latin countries adopted the classification to fight narco-terrorism. The cruelest proof came when 4 police officers were killed in mega operation in Rio de Janeiro. The entire country mourned, except the president. Lula offered no condolences to the families of the heroes, but was quick to mourn the death of the criminals. And here, as a Brazilian in El Salvador, I send a message to these 4 families that now is crying because they don't have their family anymore, that doesn't have their parents anymore, to say that these 4 police that were killed by the criminals, they are not the devil. It's the opposite. They are heroes, not for Brazil, but I'm sure for you guys also, and to the whole world. And the problem goes far beyond public security. The Workers' Party built its political history on 2 of the greatest corruption scandals in the democracy West, the Mensalão and the Petrolão. The Mensalão bought votes in Congress, an assault on democracy. The Petrolão looted Petrobras, an assault on the nation. Together, they diverted billions of reais, financed campaigns, bought support, and created the largest corruption scheme ever uncovered in the Southern Hemisphere. And what happened afterward? The convicted were released, the trials annulled, and the same political group returned to power with the same speeches and the same methods. Today, when the government remains silent before the factions and the judiciary ignores traffickers, it is because all speak the same language, the language of impunity. And if the executive falls, the judiciary is even worse. The Supreme Court, which should protect the Constitution, has released traffickers and weakened law enforcement. Brazil's justice system insists on humanization formulas that in practice work as safe conduct for criminals.
A clear example is the custody hearings introduced in 2015. By August of 2024, more than 1,700,000 such hearings has been held, with approximately 39.4% of those arrested in flagrant released at this initial stage. 4 in every 10 criminals caught in act walked freely, while the victims remain abandoned. The mega trafficker André do Rap was released by a Supreme Court decision and never returned to prison. In the last 7 years, more than 30 PCC leaders were released through the front door. Some judges even prohibited helicopters, police entry into favelas, and legitimate use of force under the argument of protecting human rights. Curiously, the human rights of victims are never remembered. In Brazil, there is no effective parliamentary oversight over the judiciary. The system of checks and balances simply does not exist. Congress cannot review judicial decisions that violate the constitutions, cannot summon Supreme Court justice to provide explanation, and has no effective accountability mechanism except impeachment, which is politically impossible. In the year 2020, an action in the Supreme Court, fueled by an extreme lefty party, imposed severe restrictions on police operations in Rio de Janeiro communities. Police were basically prevented from combating crime unless they obtain extremely bureaucratic authorization. The decision was presented as a way to protect lives, but in practice left the citizen unprotected. By drastically limiting police action, prohibiting operation, demanding exceptional justification, and bureaucratizing every step, the decision created the perfect environment for organized crime to reorganize, strengthen, and expand its territorial power. While the state was held hostage by legal orders, criminals filled this vacuum, expanding weapons arsenals, drug routes, bases of operation at their territory's control. This is the result of government of judges, a system where 11 unelected ministers decide not only to interpret the law, but the country's agenda itself. They choose which cases move forward, which investigations are buried, and even which words may or may not be spoken online. For just an example, if I say here today that Mr. Alexandre de Moraes, our Supreme Court judge in Brazil, he is a tyranny, when I come back to Brazil, maybe I can be in jail. Just to know, President of the Parliament, how it works in Brazil. A system, they choose which cases move forward, as I said, and we are living under a new kind of censorship in rubes. Brazil must restore balance among the powers. This is not about attacking the judiciary. It's about rebuilding constitutional harmony. We need accountability mechanism, limits, reviews, transparency. Democracy is only healthy when power is divided and supervised. Without control, power becomes corruption. El Salvador teaches us that political courage and moral leadership can transform a nation. But courage is not only about confronting crime in the streets. It's also about confronting the structures that protect crime in the courts. Brazil does not need more laws. It needs justice that obeys the law. It does not need more speeches about democracy. It needs institutions that respect democracy. As long as Parliament is mute and the judiciary untouchable, corruption will remain unpunished, factions will continue to govern, and the Brazilian people will remain victims of a state afraid to act. May this meeting in El Salvador inspire a new era, an era which Parliament rebalances power, returns to the Constitution, and the people believe once again that the law applies to everyone, includes who interprets it.
Que Dios bendiga a todos. É isso aí. Para vocês terem uma ideia, foram 4 para lá. Eduardo Bolsonaro, que fez uma entrevista com o Villatouro. O Nicolas, que fez esses 2 vídeos. O Paulo Binis, que não fez vídeo nenhum. Ele publicou esse discurso do Nicolas. Está publicado na página do Paulo Binis, que publicou depois. E o Flávio Bolsonaro fez mais um vídeo para registrar também, que estava lá, coisa e tal. Cada um mostrou, cada um foi fazer. Pô, o Nicolas foi lá para receber aquele troféuzinho, falar para todo mundo, falou inglês. Coragem, falou muita coisa que devia ser falado. Tá? E como eu falei, isso tudo influencia o Derrite na coisa mais importante que ele botou no projeto dele. O cumprimento de pena, fim de saidinha, fim de passeio. Pensa que tem regalia, não faz nada. Pô, só ajuda a cometer crime, porque no final tem regalia. É o direito dos manos, tem que respeitar o direito dos manos. Agora, os direitos humanos não se respeita, não. Porque o direito mais doído é o direito da vítima. Esse aqui é o mais doído. Deixa eu tirar ele aqui. Tá? Bom, aí para encerrar, dos 4 que tiveram lá, Flávio Bolsonaro. Fala aí, Flávio. Da violência no Brasil tem solução, sim. Nos últimos dias, eu tive uma experiência muito impactante em El Salvador, que era o 2º país mais violento do mundo e agora é o mais seguro do mundo. Sabe o que tinha em El Salvador 5 anos atrás? Cidades dominadas por organizações criminosas com fuzis, os chamados pandilheiros, que extorquiam os moradores das suas cidades, matavam quem não pagava as taxas de gás, luz e internet, traficavam drogas, assassinavam pessoas inocentes nos seus assaltos, estupravam mulheres, enfim, faziam de tudo. E esses terroristas, quando eram presos, saíam muito rapidamente da cadeia. Parece com algum lugar ou com algum país que você conhece? Então, a situação em El Salvador começou a mudar de que jeito? Quando os eleitores elegeram um Congresso Nacional que dava ampla maioria para o presidente Nayib Bukele. Aí, as mudanças começaram com forte apoio popular, para começar a resgatar a soberania do país, retomando todos os territórios que o povo tinha perdido para esses terroristas. Sim, terroristas, inimigos do povo, membros de um governo paralelo e sanguinário. Então foi aprovado um conjunto de leis que passou a considerar crime gravíssimo o simples fato de um terrorista pertencer a esse governo paralelo. Houve o entendimento de que eles tinham que ser tratados penalmente como uma empresa criminosa. Empresa criminosa. Uma espécie de franquia em que os terroristas franqueados respondem solidariamente por todos os crimes cometidos por ordem desses donos dessas franquias criminosas. Tinha hierarquia, treinamento de guerrilha, leis próprias, cultura própria, música própria, linguagem própria de cada uma dessas empresas criminais. Como se fosse um CV, um PCC e tantas outras que, infelizmente, a gente tem no Brasil. A pena mínima, pelo simples fato de pertencer a uma empresa criminosa dessas, a esse Estado criminal paralelo que destrói a soberania de um país, 20 anos de prisão em regime fechado, sem direito à visita nem de familiares, uma cadeia duríssima. Ou seja, visita íntima e saidinha, nem pensar. E se for líder da empresa criminal, a pena pode ser de até 60 anos. A lei criou um processo penal à parte, uma justiça especializada de caráter excepcional para julgar os pertencentes a essas empresas criminais. A ação anda muito mais rápido e sem praticamente nenhum recurso. Assim, eu vi terrorista aqui que matou mais de 300 pessoas, vagabundo que atirou fogo em ônibus e matou a tiro quem tentava sair pela janela, serial killer condenado a mais de 1000 anos de prisão. Esses marginais escolheram desgraçar a vida de um monte de gente. Então vão ficar presos sabendo que a chance de sair algum dia é quase zero. Para que não matem mais ninguém, nem nenhum inocente na rua. Teve chiadeira dos defensores dos direitos humanos, mas o povo apoiou o basta. E o governo seguiu adiante, retirando da sociedade quem quer viver no estado criminal paralelo, selvagem. Ponto muito importante. O judiciário não interferiu. Nenhum juiz declarou a lei inconstitucional. Porque o grande vitorioso com tudo isso, sabe quem foi? O povo. A taxa de homicídios por grupo de 100 mil habitantes caiu de 138 para 1,4 ao ano agora em El Salvador. Dá para resolver no Brasil também, que é um país muito maior, é verdade, mas a gente tem muito mais recursos
A gente tem muito mais policiais e militares. A gente só precisa votar direito em pessoas dispostas a libertar o povo desse sistema. É isso aí, falou tudo, Flávio. Perfeito. Por isso que eu trouxe vocês, por isso que eu botei nessa série, tenha o seu ponto de vista, para você analisar, escutar e ter seu ponto de vista. Para você entender que o que o Derrite fez lá essa semana, 75 de pena para cumprir, já vai ser um grande avanço, cara. Acabou com visita aí, acabou com benefício do INSS para traficante. Meu Deus. Ah, não, ele é traficante, tem os filhos pequenininhos. Aí dava dinheiro para os filhos. Pô, o cara até só tinha vida boa. Agora, se for duro, pesa, viu? Pesa e fica complicado e a gente dá um jeito no país que está precisando. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais a violência. Então, isso é para você pensar. Na hora de votar, não troca seu voto por dentadura, não troca seu voto por óculos, não troca seu voto por cesta básica, não troca seu voto por dinheiro, não troca seu voto por camisa de time de futebol. Escolha e vote. Escolha alguém que possa dar futuro para os teus filhos, para os teus netos. Isso que é mais importante. Pensa sempre nisso. Quem vai poder dar futuro? Ficar com esse papinho de direitos humanos aí, ó. Direito dos manos, os caras deitam e rolam pelo fim dos direitos dos manos, realmente pelo direito da vítima, que as famílias da vítima têm direito a alguma coisa. Era isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Um programa direto, agradecendo a Deus, agradecendo a todo mundo que assistiu. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Vou botar aqui a vinheta de encerramento e a gente termina por aqui. Lembrando que às 11 horas da noite eu volto para fazer outro programa, a live tradicional do dia a dia. Todo dia às 11 horas da noite a gente tem live aqui, tá? Então a gente está de volta. Tchau, tchau, gente. Tá, senhor, obrigado por tudo. Agradeço, abençoa quem viu. E a você de casa, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Vamos lá. Tchau, 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 tchau.